Povo de Deus, introdução ao livro de Cantares, né? Cântico dos Cânticos. Já sabemos que quando se trata de autor do livro, sempre em toda a Bíblia vai ter discussão. Sempre vai ter defensores confirmando que determinado autor é realmente o autor do livro e outro dizendo que não. Então, e em Cantares não é diferente, né? Não dá para ser definido quem foi o autor, né? Então há quem diga que foi Salomão e outros falam que não foi Salomão, né? Mas apesar de não ter sido ele, o livro faz menção a ele, se refere a ele, né? Usou ele como referencial, né? Então há essa discussão. O nome é Cântico dos Cânticos, né? Ou então Cantares. Algumas Bíblias têm Cântico do Cântico, Cântico dos Cânticos, e outras Bíblias trazem Cantares de Salomão. Esse nome significa que entre os 1005 cânticos que a Bíblia diz que Salomão compôs, né, entre esses 1005 cânticos que ele escreveu, esse, no caso de Cantares, do Cântico dos Cânticos, é o mais excelente. Então aí nós temos nesse livro uma coletânea, né, isso, de cânticos poéticos, né, que ele faz parte do livro poético aí. Então, é uma coletânea e de tudo que ele fez, esse aí é o maior, né? Que as pessoas realmente entendem que isso aí não é uma coisa só, é uma coletânea, né? E há quem diga com certeza também que vai sempre defender os dois lados, né? Não, é um cântico só, ou não, é uma coletânea. A verdade é que a ideia do Cântico dos Cânticos é o mais excelente, é o melhor do que ele já fez até hoje. Então, o tema do livro é sobre a busca do amor ou simplesmente sobre o amor, ok? Bom, primeiro, alguns pontos aqui interessantes. Para alguns, o livro só tem como objetivo falar do amor no casamento entre um homem e uma mulher. Então, não, tem um negócio de tipologia. Esse livro de Cantares fala simplesmente isso, do amor de um homem para com a mulher. Fala de relacionamento, fala de intimidade. Só isso, mais nada. Algumas pessoas entendem assim. Já outras pessoas entendem, e nisso inclui muitos judeus, alguns judeus entendem que além de falar do amor entre o homem e uma mulher, no casamento no caso, o livro simbolicamente também fala da relação de Deus com o povo de Israel. Então, Deus, no caso aí, simbolicamente, é o amante, né, que já estava comprometido como marido, né, que no caso aí é o próprio Deus, e Israel é a noiva, noiva essa que já estava comprometida como esposa. Então, nesse caso, o livro teria aí dois ensinos diretos e literais sobre a vida conjugal, e também tem parte no livro que, além de falar da relação conjugal, também fala simbolicamente de como era ou devia ser o relacionamento espiritual do povo de Israel com Deus. Ou seja, um relacionamento intenso e de total entrega. Então, esse grupo de judeus aqui já vai entender que realmente fala do casal, mas dentro ali também há um simbolismo. Não todo o livro, mas há também o objetivo de falar da relação de Deus com o seu povo. Um outro ponto também dentro dessa questão é que para os cristãos, a igreja, no caso, é a noiva comprometida de Cantares, né? Essa noiva que é esposa. Na verdade, é uma noiva que já tem um comportamento, já tem um comprometimento de esposa, ok? São os cristãos. E Deus é o noivo, no caso, né? Comprometido como marido. Então, nesse caso, muitos cristãos também vê aí duplo sentido em muitas partes do livro de Cantares, mas não 100% do livro. Não vai dizer que todo o livro é uma tipologia, mas pelo menos parte do livro ali é uma tipologia. Vai assim entender também os cristãos, da mesma forma que entende os judeus. Só que a diferença é que o cristão vai entender que a noiva, né, é a igreja. O judeu vai entender que a noiva é o povo de Israel. É isso?
Ah, então, ah, perdi um pouco o raciocínio aqui, peraí. Assim como os judeus, né? Alguns teólogos cristãos entendem que o livro também tipifica, simboliza o tipo de relacionamento intenso, de total entrega que devemos ter com Jesus, que é o nosso Deus Emanuel. Então você percebe aí que entre os judeus e os cristãos, muitos judeus e muitos cristãos, há um entendimento realmente igual, né? Só mudando aí um pouco a figura, né? Sendo Israel e igreja. Aí também um quarto ponto, ah, ah, que além dessas três interpretações, há outras interpretações, mas com certeza não, não há consenso, né? E não há dúvida que entre as interpretações, podemos dizer que o próprio livro, né? O que está escrito no livro, favorece, sem dúvida, a primeira interpretação, que simplesmente, no caso aí, vê o livro ah, querendo nos ensinar o amor entre um homem e uma mulher, né? Com suas práticas de elogio e algumas práticas sexuais entre eles, apresentando então o ato sexual como normal e divino. E essa apresentação normal do ato sexual é uma realidade que a igreja até hoje tem dificuldade de aceitar. Tanto é que esse assunto, né, questão sexual, é quase um assunto proibido a ser tratado em púlpito, ok? Então nós temos aí a visão, não tem nada de tipologia, é só fala de casamento, de amor e mais nada. Aí já tem os judeus e os cristãos que sim, fala de amor sim, mas tem algumas partes que é tipológica, que fala da relação de Deus com o seu povo, ok? Esse é o entendimento geral. Bom, seguindo, em minha experiência pastoral, quero compartilhar uma experiência com vocês, né, quando nós estudamos aí esse livro na a nossa igreja, a nossa devocional, eu lembro que uma ovelha se escandalizou quando eu citei, sem falar o nome, uma experiência de um casal que estava com dificuldade na vida sexual, porque a esposa ela sentia no ato sexual dores, algo que é muito comum nos casamentos, não é isso? Então o casal, ao me procurar, ele foi orientado a ir na farmácia e comprar um gel lubrificante íntimo. E se não resolvesse, procurasse orientação médica, né? Então, o compartilhamento dessa experiência naquela época, e eu estou repetindo essa experiência aqui, escandalizou uma ovelha a ponto de ela solicitar comigo uma conversa pastoral no gabinete para falar que essas coisas não devem ser faladas no grupo devocional. E grupo devocional esse que estava estudando, como nós estamos estudando agora, o livro de Cantares, né? O livro de Cantares da Bíblia, que faz menção literal a atos sexuais, né? A própria Bíblia falando isso literalmente. E, e ela se escandalizou no grupo devocional. Agora você imagine se isso fosse falado no púlpito, percebe? Então a igreja hoje ela está muito atrasada ainda, ela está muito cheia de tabu para falar de coisas normais e simples do nosso dia a dia, nada escandaloso, né? Algo simples, algo comum à vida de casal, né? Então há pessoas que falam que esses assuntos só podem ser falados em encontro de casais, em encontro de casais esses que são pagos e por isso muitos não podem participar desses encontros, porque são eventos, e ainda são eventos que acontecem uma vez no ano. Quando acontece, acontece uma vez no ano. Outro detalhe interessante, até em alguns encontros de casais, alguns assuntos não entram por causa de tabu. Então tem coisas que nem em encontro de casal o casal vai ter assunto, porque o tabu é muito grande. E isso é um problema nas igrejas evangélicas hoje. Um detalhe interessante, o casal que me procurou para ajudar pastoral não sabia da existência do tal lubrificante. E ao comprar o produto, o problema foi resolvido.
E eles ficaram muito agradecidos a mim por essa simples orientação pastoral. Percebe? Então, às vezes, nós temos dores, aí, temos problemas aí desnecessários. Claro, vamos é, falar com cuidado, com jeito, mas nunca deixar de falar. Ainda mais quando o assunto é algo tão comum. Isso não deveria acontecer. E o pessoal está tão iludido, né? Ah, que é um escândalo. Ah, que adolescente. Ah, que esse adolescente aí, filho, já está tendo contato com esses assuntos aí direto na internet, no colégio. E às vezes a igreja está preocupada que eles não têm esses assuntos na igreja e muitas vezes não tem educação sexual em casa. Isso é um problema. Bom, continuando aqui, nessa nossa avaliação do livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, há quem diga que o livro, eu fiz uma pesquisa e ouvi um áudio aqui no YouTube, lá no YouTube, que o livro, o comentarista falou que o livro se divide em 4 partes. Eu não vi essas 4 divisões nitidamente, mas estou compartilhando com você que de repente você também, na sua pesquisa ou na leitura, você possa de repente perceber. Eu não vi isso nitidamente, tá? Segundo o comentarista, a primeira parte do livro vai do capítulo 1 ao capítulo 3 e fala da fase romântica dos elogios, né, recíprocos entre os dois, né? Tipo aquela fase de namoro. Então, tem uma fase, né, de namoro, uma fase de romance, não é isso? Aí, segundo o autor que eu ouvi, tem uma segunda parte que vai do capítulo 3, versículo 6, ao capítulo 4, que segundo esse autor já é a fase do casamento. Então tem o namoro, aí depois já os relatos iniciais é um relato de namoro, de elogios, de flerte, não é isso? Aí depois vem para uma fase de casamento, segundo o autor, do capítulo 3, versículo 6 ao capítulo 4. E tem uma terceira parte, que seria do capítulo 5 ao capítulo 7, né? Que são as dificuldades no casamento, por causa da ausência do marido. Eu fiz uma análise dessa questão da dificuldade no casamento, e o Champlin vai dizer que esse capítulo 5 aí e o capítulo 7 não vai retratar uma dificuldade, na verdade vai retratar um sonho, né? Não é uma briga, é um sonho que a Sulamita teve. É isso? Um sonho. Aí depois da sua pesquisa você avalia aí, e aí no caso, mas o outro autor que eu fiz a pesquisa, há uma terceira fase de dificuldade no casamento. Então, se isso é uma realidade, é interessante, porque no capítulo 5 ali, o autor, ele quer entrar na casa da Sulamita, ela fala, não, já tomei meu banho, já me preparei, não vou levantar não. Aí depois ela, na verdade, ama tanto que ela acaba levantando, mas ele já foi embora. Aí daria uma ideia de um retrato ali de uma briga. Eu não sei se isso não é um sonho, ou até sendo um sonho, é muito interessante, porque no livro todinho você vê aquele romantismo todo, você vê verdadeiramente duas pessoas que se amam intensamente, mas é muito interessante que, sendo sonho ou sendo uma realidade, não deixa de retratar ali problemas no casamento, brigas entre casal, mal-estar que é comum na vida casal, na vida do conjugal, até mesmo entre pessoas que se amam. Eu achei esse ponto muito interessante. Independente que teve uma briga ou não, ou foi um sonho, há um ensino ali de que o amor, o verdadeiro amor, o elogio, não vai excluir brigas, dificuldades. Muito interessante isso aí. E aí também vai dizer que tem uma quarta parte do livro. O livro é dividido em 4 partes, e a última parte, que é o capítulo 7, até o capítulo 8, no caso a terceira parte é do capítulo 5 ao capítulo 7, versículo 10. Aí depois do capítulo 7, do versículo 11 até o capítulo 8, vem a estabilidade do amor e a superação da dificuldade, segundo esse autor que eu vejo. Eu não vi isso nitidamente, mas eu acho essa divisão interessante para despertar o nosso interesse para descobrir se isso realmente nós encontramos no livro. Mas pelo menos a briga aí nós temos com certeza, o mal-estar entre eles aí, né? Um momento de desavença aí, seja com sonho ou seja realidade, está lá escrito no capítulo 5 ao capítulo 7. Muito interessante. Bom, no livro nós temos o destaque do noivo,
né, já comprometido como marido, e a noiva, chamada de Sulamita, já comprometida como esposa, né? No livro também aparece um coro. Se você ouvir a narração do Cid Moreira no YouTube, você vê que tem um coro ali. Então esse coro, ele faz tipo um jogral e interage no diálogo ali entre o marido e a esposa. Daqui a pouco entra um coro, né? E vai interagir ali juntamente com o noivo e a noiva. Ou seja, eles declaram, fazem declarações, declamam juntos, né? Esse coro declamam juntos e cada um ao seu tempo. Ou seja, há uma interação entre o marido, a noiva e esse coral, né? E há quem diga que esse coral são as mulheres do harém do autor, que no caso seria Salomão. E entre todas essas mulheres do harém que faz o coro, o coração do noivo, do marido, batia muito mais forte pela Sulamita. O grande amor entre as milhares de mulheres, entre as 1000 mulheres, né? Isso. Então talvez isso nos ensine, meu irmão, que eu acho interessante também, que entre as milhares de opções que o homem tem na vida do amor, em ter um amor, por natureza, o coração busca uma só pessoa. Acho isso muito interessante. Bom, para encerrar, vamos ver aí as comparações, né, os elogios usados no livro, né, que o noivo, né, e a Sulamita falam, né, todo tempo eles usam comparações, essas comparações que o casal usou, e comparações essas que para nós são comparações bem estranhas, mas certamente lá no contexto da época essas comparações causavam calafrios no corpo, né? E provocações no coração de quem ouvia, com certeza. Capítulo 1, versículo 1, a Sulamita diz: melhor é o teu amor do que o vinho. Olha que o vinho naquela época, né? Como já tenho dito, era o nosso churrasco hoje, né? Falou em vinho, é a mesma coisa, vamos pro churrasco. O pessoal gostava, o pessoal, sabe? Algo que o pessoal se esbaldava no vinho, assim como se esbalda no churrasco. Então, ela diz, ó, ela sabe que ele gosta muito de vinho. Ela sabe que o vinho tem um apreço muito alto naquela cultura. E ela fala assim: o teu amor é melhor do que o vinho. Observe que o vinho é bom para ele e o vinho é bom para ela. Mulheres e homens bebiam. Então, se esse elogio fosse feito hoje, transportando a Sulamita para os dias de hoje, o que ela diria? Ela diria o seguinte: hoje, né, esse romantismo erótico, seria assim, ó: o teu amor é melhor que uma casa limpa depois de uma boa faxina e totalmente arrumada. O teu amor é melhor que todas as bolsas, todos os perfumes e todas as sandálias do mundo, né? Você é o meu perfume, né? Eu deixo de assistir o final da novela para estar contigo, te amando e te ouvindo. Teu amor é mais importante que todas essas coisas. Com certeza, Sulamita ia usar esse tipo de elogio hoje. Olha aí o capítulo 1, versículo 2. Aí o noivo, né, responde, né? O noivo diz assim, ó: você é como as éguas dos carros de Faraó. Éguas essas, né? Que no caso aí devia ser muito bem tratadas ali por Faraó. Então, se aquelas éguas eram bem tratadas, ornamentadas, aquelas éguas de Faraó, do rei Faraó, eram bonitas. Então, o que o noivo diz? Você é como as éguas. Imagine um elogio desse hoje. Então, hoje seria diferente, né? Hoje, o noivo diria o seguinte: você é como um carro Ferrari que meu grande ídolo de futebol comprou. Você é o carro Ferrari que o meu grande ídolo de futebol comprou. É isso que o homem falaria nos dias de hoje, eu imagino. Capítulo 1, versículo 13. Aí a Sulamita diz assim, ó: você é tão cheiroso como a mirra, você é como a flor do campo. Tá vendo a comparação? Aí já é uma comparação mais normal, né? Já
tem a ver com a gente hoje, conosco hoje também. E o capítulo 1, versículo 15. O noivo responde, ele diz assim, os teus olhos são como os da pomba. Já ficou estranho de novo, né? Teus olhos são como da pomba, né? Hoje em dia, alguém acha bonito o olho da pomba? Depende do tipo de pomba também que é. Não, hoje já seria um pouco mais esquisito, não seria? Olha o capítulo 2, versículo 1. A Sulamita diz: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Ok? Então, como você vê, meu irmão, minha irmã, é, é, há um elogio aí, né? Ele usa aí a cultura da época, né? Para elogiar. A Sulamita, ela fez uma autodeclaração, isso é muito interessante, depois de ela receber os elogios. Não é muito interessante isso? Agora, antes disso, queria fazer uma pergunta a você, meu irmão, minha irmã, no caso. Você, minha irmã. A Sulamita falou: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Como você se vê hoje, minha irmã? Qual é a sua autoimagem? Né? Como é que você se vê? Né? Você procura ver as suas qualidades? Ou você se autodeprecia? Né? E agora também uma palavra aos maridos, né? A nós, homens. É interessante que, se você observar, o elogio do marido, né, fez aquela sulamita, né, se sentir valorizada. Aquele marido viu beleza naquela mulher. E ele viu beleza mesmo ela não sendo o padrão de beleza popular daquela época. É, porque tá claro no texto que a sulamita ela não era um tipo de padrão de beleza daquela sociedade. O texto fala de maneira muito clara isso. Ela estava fora de um padrão de beleza cultural, mas aquele marido, ele elogia, ele a ama e vê beleza nela e destaca essa beleza dela. E ela se faz, ela se sente bem. Né? Com certeza, nós, maridos, de geral, precisamos crescer muito nesse ponto aí. Né? Somos muito falhos nisso aí. Precisamos crescer muito nessa questão, vencermos esses obstáculos, não há dúvida disso. O capítulo 2, versículo 1. O marido dela diz que ela era como lírio entre os espinhos. Viu? Então você vê que ela não se via, está muito claro no texto que ela não tinha aquele padrão de beleza, e ela não se via assim. Aí o que ele fala? Não, mas você é o lírio entre os espinhos. Ou seja, você se destaca entre os outros. Né? Ou seja, em situações adversas, olha só que coisa interessante, em situações adversas, que é o lírio entre os espinhos, você se destacou, você conseguiu ser lírio entre espinhos. Né? Ou seja, em situação adversa. E que situação adversa? A situação adversa de que ela não tem o padrão de beleza da sociedade. Mesmo você não tendo o padrão de beleza, você se destacou. É isso que ele está dizendo. Viu? É muito interessante isso. Então, ela era amada. Ela se destacava. Ela se sobressaía naquele contexto. Capítulo 2, versículo 3. A Sulamita diz: você é minha sombra, eu busco assento debaixo de você. Tá vendo? E aí alguém vai ver só a questão de calor mesmo, mas alguém vai ter aí outra visão mais íntima, né? Como que ela quer dizer, é uma questão de vida sexual. O outro vai ver só uma questão mesmo de refrigério, o marido que me refrigera. Né? Capítulo 2, versículo 3 ainda. A Sulamita diz: você é como o fruto de uma árvore, doce ao meu paladar. Olha aí. Tá vendo? Então, é nítido que ela faz elogio, e muitos teólogos vão ver que esse elogio tem conotações de vida íntima entre ela e o seu marido. Capítulo 2, versículo 9. A Sulamita diz: o meu amado é como uma gazela. Tá vendo? Então, tudo isso aí hoje é estranho, mas naquele contexto tinha um sentido interessante. Né? Tinha um sentido
interessante para quem estava ouvindo aqueles elogios. Deixa eu seguir aqui, já estamos encerrando. Capítulo 2, versículo 14. Depois de dizer que os olhos dela é como uma pomba, o noivo, ele já tinha falado isso anteriormente, o noivo, né, o esposo diz: você é a minha pomba. Antes ele falou que os olhos dela é como uma pomba. Agora ele fala: você é a minha pomba. Capítulo 3, versículo de 1 a 5. O noivo, já comprometido como esposo, saiu para trabalhar, ou então esse capítulo descreve um sonho e a sulamita, quando acorda, está na casa de sua mãe. Isso é o capítulo 3, versículo 1. Eu acho até que eu fiz menção do capítulo 5 lá, né? Mas é o capítulo 3, de 1 a 5. Alguém vai entender que isso aí é uma briga, né? Não, aqui que é uma briga, não, né? Eu tô confundindo aqui. É que eu fiz algumas anotações aqui, tô confundindo. Mas no capítulo 3, de 1 a 5, a, a, o esposo ele sai para trabalhar, né? Pelo menos é uma das interpretações, né? É, e aí a sulamita ela sente a falta do marido e ela acorda. E quando ela acorda, ela está na casa da mãe dela. Né? Então, se você entende, quando você lê o capítulo 3, versículo de 1 a 5, se você entender que alguém vai entender que isso é um sonho, não uma realidade. Considere isso quando você estiver lendo o capítulo 3, de 1 a 5. Capítulo 4. O noivo, né, o esposo diz: os teus cabelos são como cabras, os seus dentes como ovelhas, os seus lábios são como fio vermelho, né? No caso, o fio escarlata, o fio escarlata vermelho. A tua face é como romã, o teu pescoço é como a torre de Davi. Então dá a ideia que ela tinha um pescoção. Então vê, ela tinha um pescoço grande, né? Os teus seios são como gazelas gêmeas, né? Então você vê que ele tinha ele via essa beleza nela, né? E para ele, fisicamente, ela era perfeita. Capítulo 4, versículo 10. O noivo, o esposo, repete o que ele havia falado dele e também diz, né? O que ele havia falado, e ele vai repetir, né? No capítulo 4, versículo 10. O teu amor é melhor que o vinho. Viu? Ou seja, ela havia falado isso dele, né, que ele é como o vinho, a Sulamita falou isso dele, e agora ele que diz: o teu amor, Sulamita, é melhor do que o vinho. Então, hoje, no caso, ele falaria que o amor dela é melhor que o carro da Ferrari, não é isso? Estar com ela é melhor que ver na TV, até mesmo, não só ver na TV, mas ir no estádio de futebol para ver o campeonato mundial do time que ele torce, não é isso? E no caso, era melhor ficar com ela do que jogar bola com os amigos. Então, a mulher lá, quando falou que ele é melhor do que o vinho, se fosse colocar no dia de hoje, ela falaria da sandália, da casa limpa, não é isso? Dos perfumes, das bolsas. E no caso, agora, quando ele fala que ela é melhor do que o vinho, nos dias de hoje, ele falaria que era melhor, no caso, ela, né, do que o carro do ano, o carro Ferrari. É melhor ela do que ver um jogo de futebol na televisão, ou até mesmo ir até o estádio para ver o final do campeonato mundial do time que ele torce. E então seria melhor estar com ela do que ver o jogo ou até mesmo ir jogar bola com os amigos. É isso que ele falaria hoje, com certeza. Capítulo 4, versículo 11. O noivo o esposo diz: teus lábios é como mel e leite. Capítulo 4, versículo 16. A noiva diz que ela é um jardim e deseja que o vento derrube as frutas e o noivo desfrute do fruto desse jardim. Nitidamente aí, um símbolo de um relacionamento íntimo. Percebe? Tá claro isso aí. Isso é Bíblia falando sobre isso aí, né? A própria Bíblia falando, retratando essas realidades para todos nós. Um pequeno resfriado aqui, ok? Então, meus irmãos, tá aí a introdução ao nosso livro de Cantares de Salomão e uma retratação de um relacionamento realmente muito forte, muito intenso, de duas pessoas que se amam.
e que, apesar de se amarem, não deixam de ter problemas. E o livro que mostra claramente que a questão sexual não é algo do diabo, como muitos pensam, que a vida íntima foi feita por Deus, que Deus constituiu isso para que houvesse procriação, para que o homem pudesse desfrutar deste prazer com a mulher amada. Lá em Provérbios vai falar, né, para a pessoa beber água da sua cisterna e não beber água da cisterna do outro. Então, é claro, a Bíblia não tem dificuldade nenhuma de relatar a vida íntima e ela mostra de maneira muito clara isso como uma normalidade. E quem não vê isso como normalidade é falta de conhecimento bíblico, é resultado de uma má educação sexual ou até ausência de educação sexual. Seja com duplo sentido ou não, o texto fala nitidamente do amor, não só do amor, mas da vida sexual. E a quem entende que o livro também tem um sentido espiritual, a vida íntima entre um homem e uma mulher retrata a vida íntima que Deus quer ter conosco espiritualmente. Se Cantares de Salomão não fala isso, com certeza outras partes da Bíblia falam. Oséias e tantos outros textos. Já falamos, já aprendemos, está nítido na Bíblia. No Velho Testamento, Deus se apresenta como marido e o povo de Israel como esposa. No Novo Testamento, Jesus se apresenta como noivo e a igreja como noiva, sempre indicando a ideia de um relacionamento íntimo, profundo e comprometido um com o outro. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.